Gente, vai fazer o react que a gente tá fazendo maratona Haluka aí. A gente viu o Putz Haluka 1, 2 e 3 com uns videozinhos entre que era o que rolou nesse meio tempo. Agora a gente vai ver um resumo das 3 temporadas, coisas que a gente não viu que tava por fora dos Putz Haluka, que a gente foi só que a gente assistiu, a gente não viu o dossiê. Então agora a gente vai ver o resumão, tá? Do que aconteceu no meio do caminho, conhecer os personagens aí que a gente não conheceu tão bem. E vamos que vamos então, vamos ver o vídeo aqui do canal Tragicômico falando da treta Haluka, resumo completo das 3 temporadas. Então vamos lá, vou deixar aqui meu like, vou me inscrever aqui no canal do Tragicômico, é a primeira vez que eu tô vindo aqui. Vou comentar assim, essa treta não tem fim. Pronto. Fechou, gente. Fechou. React do vídeo do Cristiano Ronaldo com o MrBeast Gold. Cara, MrBeast hoje em dia tá envolvido em polêmicas demais, viu? Pra mim poder assistir um vídeo do MrBeast não vai dar, não. Muitas polêmicas. Gente, eu tenho que ver um negócio aqui. Eu acho que meu som tá meio baixo. Pera aí. Eu acho que o microfone abaixou o som sozinho. Baixou não. Eu tô doido. Então vou aumentar um pouquinho o microfone aqui de lugar. E vamos que vamos. Vamos assistir o vídeo. Bora. Você não aguenta mais ouvir falar de Haluka, mas até agora não faz a menor ideia do que tá acontecendo e por que tem tanta gente falando 360. sobre isso. Bom, essa provavelmente é a maior treta da internet brasileira, quiçá da internet mundial. Então, pra te ajudar a não ficar tão perdido, eu decidi preparar um super resumão da treta completa pra deixar você totalmente por dentro desse assunto. Vamos ver se vai dar conta, gente. Vamos ver se quem não assistiu na época consegue acompanhar e entender tudo que rolou de verdade por trás dos bastidores. E eu já te adianto que se você tá achando que essa é só uma briguinha de adolescentes da internet, se prepara, porque esse buraco é muito mais fundo do que você imagina. Então vamos lá. Tudo começa com a nossa protagonista, Julia, a.k.a. Haluka. O que você faz por trás das câmeras, Haluka? O que você faz quando ninguém está olhando? Quantos crimes você já cometeu? Chegou o momento de todos conhecerem a sua história. Bem, Haluka é uma garota biológica que se identifica como andrógena e que gosta de usar pronomes masculinos, mas que já disse que não se importa com quem usa pronomes femininos também, que será o meu caso. O conteúdo da Haluka gira em torno de expor pessoas que ela julga tóxicas e fazer trollagens, geralmente através de ligações privadas no Discord que ela gravava e depois transformava em entretenimento para o seu canal. Ela fez isso durante um bom tempo. Inclusive, assim, ele tá falando no pronome feminino, eu vou só me referir ao Haluka como masculino, tá? Então, assim, quando eu falar ele e ele estiver falando de ela, é isso, tá? Sem muita repercussão negativa, até que decidiu expor outro youtuber que se transformou em um dos personagens centrais de toda essa treta, o Shrek humano, mais conhecido como Jean L. Inicialmente, a Haluka apresentou Jean como se ele fosse um gado maromba red pill que foi babaca com ela no Discord. Só que o Jean tinha provas de que, na verdade, a Haluka havia dado em cima dele e que o vídeo que ela produziu estava completamente distorcido. Quem só conhecia o lado da história da Haluka realmente poderia pensar que o Jean era um cara maluco que estava perseguindo ela e fazendo coisas extremamente constrangedoras e cringe, que, enfim, no mínimo. Assim, é porque foi manipulação narrativa, né? Editou pra caramba, falou o que aconteceu, sendo que aconteceu outras coisas, conhecia já há muito mais tempo antes da festa, então. E fez a explicação bosta, né? No mínimo ele estava sendo super inconveniente, se não, quem sabe até Cringe. meio criminoso. E é Cringe. nesse momento que entra em cena mais um foi personagem cringe. importantíssimo dessa treta. O onipotente Deus Digo. Pois é, o Jean até tinha as provas pra mostrar que não era nada Deus que Digo. a Haluka tinha contado. Só que ele definitivamente não sabia se comunicar. Então o Digo decidiu ajudar o cara e organizou a sua defesa, reescrevendo todo o roteiro do primeiro vídeo resposta do Jean L. Após o lançamento desse vídeo, a internet inteira começou a perceber que Haluka manipulava as histórias que levava pro seu canal pra pintar todos como vilões, enquanto ela, obviamente, era sempre a vítima. Poucos canais continuaram do lado da Haluka após o Jean apresentar suas provas, mas duas dessas pessoas acabaram sendo cruciais pro desenrolar dessa treta. Foram elas Ju Scramocin e Gabs. Aí, gente, desses dois aqui, eu conheço mais o Gabs, tá? Eu, de vez em quando, assisto os vídeos do Gabs. Os vídeos dele são bons,
E também ele aparece nos vídeos jogando com a galera, né? Os guri. Então eu já conheço ele mais. A Ju eu não conheço muito bem não, tá? Assim, só da treta do Haluka mesmo. O casal foi conversar com a Haluka para entender o que estava acontecendo e acabou comprando a versão da youtuber que no privado expôs ainda mais pessoas. Porém o Digo, que havia ajudado o Jean com o roteiro, também lançou o seu próprio vídeo detalhando toda a manipulação da Haluka nessa história, o que fez Ju e Gabs mudarem de lado e mais do que isso, acabou culminando no vazamento das conversas que eles tiveram com a Haluka. E nessas conversas, um novo personagem apareceu. O Tio Gin teve um tipo de web namoro com a Haluka que durou pouco tempo, mas o suficiente para ser extremamente tóxico dos dois lados. A Haluka inicialmente falou que o Gin perseguia ela, que foi extremamente machista, abusivo, babaca e que até mesmo mandava mensagens sexuais para ela após ver fotos da Haluka doente, debilitada. Só que o Gin também decidiu fazer um vídeo se defendendo dessas acusações e explicou que, ao contrário do que a Haluka dizia, os dois se envolveram de forma recíproca e que todas as interações sexuais que eles tiveram foram consentidas e bilaterais, totalmente diferente do que a garota dava a entender no privado. E, inclusive, por causa disso tudo, acabou surgindo uma nova polêmica, pois para se defender dessas acusações de que o Gin ficava excitado com fotos da Haluka doente, ele acabou enviando uma dessas fotos para o Jean L., justamente para provar que, na verdade, as fotos eram nudes mesmo, que eles foram enviados para ele justamente enquanto os dois estavam se relacionando. E o Gin vazando foto é foda, viu? O Gin vazando foto é foda. Assim, tá todo mundo errado essa treta, né? Forma mais caliente. E olha só, além do Jean L e do Gin, nós tivemos ainda mais duas vítimas da Haluka que acabaram aparecendo para reforçar o padrão de comportamento da youtuber. Primeiro, teve um fã da Haluka, conhecido como Bike Bala, que participava do servidor dela e de vez o que a mãe. Eles entravam, é o que dá em cima da mãe. Ligações, enfim, ficavam lá conversando nos canais de voz. A Haluka alegou que o moleque era muito chato e por isso ela decidiu trollar o garoto, dando em cima da mãe dele. Pois é, a Haluka fez essa senhora se apaixonar por ela e depois ainda expôs a mãe do moleque no seu canal em forma de piada. O público até que demorou, mas finalmente percebeu o quão absurdo era isso. E no começo a Haluka até tentou negar que isso tivesse acontecido. Ela falou que a senhora já sabia, que era tudo trollagem, porque eles já acompanhavam o canal dela. Só que essa versão foi desmentida por mais conversas vazadas entre eles. E nessas conversas que acabaram vazando, fica muito claro que a mãe do Bike Bala realmente foi sim manipulada pela Haluka e acabou ficando terrivelmente mal após a humilhação pública promovida. Sei, foi paia. Além disso, muito também paia. teve uma história antiga da Haluka que começou a ser questionada, pois ela alegava ter sido vítima de um stalker, só que as pessoas começaram a estranhar o fato de que, até o momento da treta, ela mantinha no seu quarto presentes que ela ganhou desse stalker bizarro que estava perseguindo ela. E além disso, várias polvinho, conversas da Haluka com esse suposto stalker, adivinha só, também acabaram vazando e novamente a gente viu nessas conversas que por muito e muito tempo os dois se relacionaram muito bem e a Haluka acabava correspondendo positivamente aos presentes que ela recebia, as mensagens de carinho, poemas que o cara enviava para ela. Ou seja, finalmente a internet começou a perceber o padrão de comportamento bastante questionável da Haluka. Ela sistematicamente selecionava alvos para seduzir, tentava chamar a atenção dessas pessoas, ela dava abertura e aí começava a manipular para que essas pessoas entrassem no seu joguinho de sedução, enquanto ela gravava as ligações privadas que ela tinha com essas pessoas e depois de um tempo selecionava alguns trechos dessas interações que eles tiveram para expor no seu canal como se fossem todos malucos que perseguiam a Haluka, mesmo sem ela ter feito nada em momento nenhum. O Tio Gin, inclusive, contou que ele foi ameaçado pela Haluka, já que as conversas entre os dois ainda não tinham sido transformadas em conteúdo por ela. E se você tá achando que essa história tá muito bizarra, calma, porque ainda vai piorar muito. Só que antes de piorar muito, eu vou tomar um minutinho da sua atenção pro espaço publicitário, afinal de contas eu preciso pagar as contas aqui do canal. Você tá querendo aprender inglês? Prometendo todo ano que vai começar, mas ainda não encontrou o curso certo? Deixa eu falar, gente. Pra iniciar os estudos? Bem que o vídeo é de 1 ano atrás, né? De vídeo de 1 ano atrás, vamos pular. Enfim, era esse meu recado, agora vamos voltar pro vídeo.
Depois de ter a sua reputação completamente destruída na internet, a Haluka ressurge num novo canal, prometendo expor todos aqueles que a atacaram, a começar pelo Digo. E é assim que começa a série de dossiês da Haluka que novamente mudam a treta de patamar. E enquanto o público observava os desdobramentos dessa treta em diversos canais, nos bastidores, a treta ia ficando cada vez mais tensa, mais crimes da Haluka começavam a ser ventilados, Pois é. o envolvimento dela com novos personagens. E isso aí é coisa que talvez não tenha abordado no Putz Haluka, tá? Então é bom a gente perceber agora o que aconteceu que a gente perdeu só assistindo os Putz Haluka. É justamente nesse momento, durante a produção dos dossiês da Haluka, que surge o segundo grande vilão da saga, o Yanni. Ele é um TikToker, até então era dono de uma agência que cuidava de diversos influenciadores, e ele alegou ter entrado nessa treta por saber que o Jean L havia abusado de uma das suas clientes. Ué, mas por que eles começaram atacando o Digo então? Bom, o foco inicial foi no Digo porque ele foi o principal nome a repercutir o caso Haluka. Em pouquíssimo tempo o vídeo do Digo conseguiu milhões de visualizações. Então, além de ser um grande inimigo do Yanni naquele momento, ele também poderia ser usado para chamar a atenção para o caso. O grande problema é que os dois dossiês que tentaram atacar o Digo foram muito fracos, e o lado da Haluka ficou ainda mais fragilizado depois disso. Basicamente, eles não conseguiram apresentar nada de convincente contra o Digo, que por sua vez se defendeu de forma impecável, enquanto acabava também se retirando de vez dessa treta. Sobraram então as novas acusações contra o Jean L. Será que ele estaria envolvido num caso muito pior do que aquele que deu início a toda essa treta? Foi nesse momento que um novo arco se iniciou. A Haluka acabou ficando de lado e o foco agora era todo no suposto caso de abuso envolvendo Jean L e Thaís. Thaís, lembrei o nome agora eu sei. Meu Deus, olha o vídeo. E é um resumo completo, mano. É um resumo completo, entendeu? Pra quem não tem saco de assistir, os 3 Putz Haluka tá aí, ó. É pra você esse vídeo, mano. É um resumão. O problema é que Yanni era a mente por trás dos dossiês, né? E quando ele decidiu comprar essa briga, ele não fazia a menor ideia de que a Thaís havia mesmo traído o seu namorado com o Jean, de maneira consensual. Pois é. Isso aí foi foda. O Jean, depois ele jogou todas as conversas no Twitter, e aí deu pra ver que foi tudo consensual mesmo, mas ainda assim tinha coisas na conversa que o Jean L falou que o povo acabou cancelando ele um pouco. Pelas falas dele. Eu não lembro exatamente o que era. Não sei se era racismo, alguma coisa assim, mano. Eu não tenho ideia. Vamos ver. Ele deve falar aqui. Eu não lembro mesmo. Dei like e vazei. Valeu, Iorra. Tamo junto, mano. E mesmo assim ele acabou comprando a versão da sua cliente e acreditando que ela havia mesmo sido abusada pelo cara e que ela era completamente inocente nessa história, apenas uma vítima. Por causa disso, novamente, o Yanni passou vergonha nos seus dossiês e acabou sendo estraçalhado pela defesa do Jean. Pois é, exatamente como aconteceu da primeira vez. Um lado trazia uma versão cheia de distorções e manipulações, enquanto o Jean apenas utilizou as provas que ele tinha para mostrar que a história apresentada pelo outro lado estava completamente distorcida. E como digo, a essa altura do campeonato já estava fora do jogo, e o Jean não tinha capacidade de se defender sozinho, o responsável pelos roteiros da segunda defesa do Jean foi o seu amigo e também youtuber Putones. Nessa época, inclusive, os dois foram junto com o Stott, um grande amigo do Jean que vai voltar mais pra frente nessa treta também, e foram os 3 juntos pro podcast Inteligência Limitada do Vilela pra contar o lado deles dessa história toda. Bem, o resumo dessa parte da treta é que a Thaís tinha um relacionamento à distância com um cara chamado Terry, que também era um TikToker, e enquanto inclusive esse Terry aí, mano, coitado, mano. É o cara mais gente boa da treta inteira. O único que não cometeu nenhum crime. enquanto ela namorava esse Terry, ela ficava com o Jean, que fazia academia junto com ela. Obviamente ela acabou... Ele tá soltando uns foguetes aqui. A minha cachorra tá morrendo de medo, tadinha. Eu deixei ela aqui do lado pra ela não passar medo, ó. Ela tá ali, ó. Morrendo de medo dos foguetes. Rolando uns foguetão aqui, coitada. Não sei o que o povo tá comemorando. Apagando todas as conversas que ela teve com o Jean, né? Porque, bom, ela não queria que o namorado dela visse. Só que mesmo assim ela decidiu inventar que ela sempre quis só amizade com o Jean e que era ele, o cara maluco e escroto que ficava perseguindo ela e forçando... Opa, eu vi Wagner Tomazoni. Uai. Quem que é Wagner Tomazoni? Agora eu não sei quem que é. Quem que é esse Rogério?
a barra, roubando beijos. Só que, como eu já falei, o problema é que o Jean ainda tinha todas essas conversas e por isso ele conseguiu provar que a Thaís sempre correspondeu a tudo que ele... Esse cara aqui? Uai, o canal Tragicômico, o cara chama Wagner Tomazoni? Não é que chama mesmo? Parece, mano. Igualzinho, mano. É ele mesmo. Olha isso, é ele mesmo, gente, ó. Cara, você conhece o canal Tragicômico, mano? Sabia não, velho. Eu tô vendo aqui a treta do Haluca, porque voltou aí, eu quero acompanhar, entendeu? Eu tô tentando chegar onde que tá hoje em dia, pra poder ver. Gostei dele, mano. Ele é um cara bom, ele fala bem. Ele é bom pra fazer um resumo aí da treta. Esse aqui é vídeo de um ano atrás, mano. O cara é bom. fazia e que todas as interações dos dois Tô conhecendo ele agora. Na verdade, ele tava num compilado de react aí que eu assisti, mas agora que eu tô conhecendo ele pela primeira vez. sempre foram consentidas. E além disso, Yanni ainda tentou emplacar mais algumas denúncias de assédio contra o Jean, se baseando em alguns relatos distorcidos e forçados, onde até mesmo um abraço acabava sendo vendido como um grande abuso. Nesse momento, já parecia que a treta estava caminhando para o fim, com o lado da Haluca, Yanni e Thaís completamente destruído pelas pessoas que foram falsamente acusadas pelo trio. Até que uma nova reviravolta começou a se desenhar. Do nada, Jean L decidiu se afastar dos seus amigos, que tinham feito Mano, aí que começou a dar tudo errado pro Jean, velho. ele vencer a treta até ali e acabou se aproximando de Yanni e Haluca. Não só isso, como ele ainda pediu desculpa para essas garotas, mesmo sem ter feito nada em comparação ao que elas fizeram para ele, e a internet já não tava mais conseguindo entender essa decisão do cara. Todo mundo imaginou que, sei lá, ele simplesmente não tava bem da cabeça. Nessa treta deu para ver que praticamente todas as pessoas, se não todas as pessoas, tinham algum tipo de problema, eram medicadas, o Jean misturava antidepressivo com bomba. Eu assistia, parei depois que ele não cobrou o PT do E-Nerd sobre a treta do racismo de Assassin's Creed Shadows. E o E-Nerd e a Liga Nerdola também. Cara, eu acho que eu lembro dessa parte aí, dessa treta aí do E-Nerd, cara. Octopath Traveler 2 é bom? Mano, nem sei que jogo é esse, velho. Deixa eu ver que jogo é esse. Eu lembro dessa treta, mano, mas eu acho que o E-Nerd ele foi contra os Nerdola, não foi não? Pelo que eu vi. Octopath Traveler. Nunca ouvi falar desse jogo não, gente. Tá te devendo, rapaz. Assim, pelas imagens parece ser legal. Mas eu não conheço. Não consigo te recomendar. O grupinho dele fez merda e ele não cobrou a galera. Pior que, tipo assim, eu soube muito superficial dessa treta aí. Mas aí, Matos, cara, o que é a sua opinião sobre essa treta? Essa aí eu peguei muito superficial. Se eu fizesse react na época, mas eu comecei agora, velho. Você chamou os nerdola de racista só porque não gostaram do Samurai Negro enfiando o goela abaixo por conta da agendinha política. Então, mas aquele cara realmente não existiu? O cara que é o personagem protagonista do Assassin's Creed? Qual é o nome do jogo? Nem sei. Tá falando, não sei nada, mano, da história do negócio. Eu só lembro que começou a treta.
Eu realmente eu não acompanhei, entendeu? Pra mim ter uma opinião concreta sobre isso aí. Então, assim, eu não consigo opinar porque eu realmente não conheço. Sim, eu só não vou ler o que você falou em voz alta, tá? Não, mas assim, cara, sabe o que é o negócio do Haluka? Eu vou te contar. Saiu o primeiro Putz lá, saiu o Putz Haluka 1, era só ter pedido desculpa. Que ninguém mais ia atrás de todos os podres que aconteceu depois, cara. Só que assim, acabou afundando toda a carreira, né? E assim, para tentar voltar a ficar de boa no YouTube, ele ele acusa outras pessoas como se fosse diminuir o crime dele, entendeu? Diminuir o problema que ele causou. Mas não é. Deixa o vídeo do brasão de armas. Tá, depois eu vou ver. Vou separar aqui pra mim ver depois dessa treta aqui. Porque eu realmente não tô sabendo, cara. Eu não acompanhei muito essa treta. Eu só lembro que aconteceu, mas eu não lembro o que rolou depois disso. Não soube o desfecho, não soube. Não procurei saber muito. Aí depois eu vou dar uma procurada, mano. Ele estava muito debilitado, então talvez fosse esse o motivo dele acabar tomando essas decisões que ninguém entendia. E durante meses essa treta ficou de lado, parecia que ela tinha acabado de uma forma totalmente anticlimática, até que a verdade começou a aparecer. Jean L foi pro time da Haluka, pois continuou gadando ela. Sim, meus queridos, tivemos vários casos de gado nessa história. E inclusive o Yanni, que inicialmente parecia ter entrado na treta por causa da Thaís, também estava gadando a Haluka. Até onde sabemos, o Jean continuou tentando ficar com a Haluka, enquanto o Yanni efetivamente ficou com a Haluka. E justamente por isso, quando as coisas pareciam ter esfriado, de repente, a personagem que começou tudo isso e que parecia ter ficado completamente de canto no final dessa história, novamente voltava aos holofotes. Ainda pior do que antes. E a terceira temporada da Treta Haluka começa com o Yanni atacando o Stott, aquele amigo do Jean que a gente já viu, que foi um podcast com ele. E as acusações do Yanni consistiam em pintar o cara como a grande mente por trás de toda essa treta. Era claramente só uma tentativa do Yanni de sair do foco de grande vilão e direcionar esse foco para uma outra pessoa. O Stott então lançou um vídeo se defendendo e nesse vídeo ele conseguiu demonstrar muito bem que no máximo ele incentivou o Jean a ficar com uma garota comprometida, no caso a Thaís, e que ele ajudou a defender o amigo durante a treta em algumas situações, mas que nem de longe ele manipulou o cara a fazer nada. Porém, o grande plot twist dessa saga ainda estava por vir. O Yanni, que havia se relacionado com a Haluka durante a produção dos dossiês, fica sabendo que agora a Haluka pretende acusá-lo de assédio, e então ele decide se antecipar e fazer a sua defesa antes mesmo da acusação vir a público. Os dois moraram juntos por várias semanas, até que eles brigaram feio e acabaram se tornando os novos grandes rivais dessa treta. E então, Yanni começa a explanar os possíveis crimes da Haluka, que até já haviam sido comentados em público antes, mas não com tantas provas. E esse é o momento em que eu preciso deixar claro que eu vou falar agora das informações que vieram a público. Isso que eu estou fazendo não é uma acusação, mas sim uma apresentação desses casos, que podem ou não ser reais. Então, o primeiro crime da Haluka seria
possuir uma arma ilegal em casa. Até aquele momento, algumas imagens dessa arma estavam circulando por aí, só que o Yanni apresenta um áudio em que a própria Haluka admite já ter se livrado dessa arma ilegal. O segundo crime é o envolvimento da Haluka com o paneleiro King, daquele grupo de criminosos do Discord que foram presos há pouco tempo. Além de mensagens públicas e privadas que comprovam a interação entre os dois, o tio Gin também levou para a polícia uma ligação em que supostamente Haluka admite consumir conteúdo inapropriado envolvendo aí menores de idade, vocês sabem do que eu tô falando. Essa ligação também acabou sendo exposta no canal do Gin. E o terceiro crime da Haluka seria um envolvimento na morte do próprio pai. Nesse caso, até onde eu sei, essas provas ainda não foram apresentadas, mas a Haluka já disse publicamente que odiava o seu pai e também já vestiu a carapuça do caso quando pessoas falaram dessa história, né, de uma pessoa que teria envolvimento na morte do seu pai, só que sem citar o nome dela e do pai dela. Gente, aqui é tudo supostamente, tá? Aqui a gente não vai acusar ninguém. Pode ser que aconteceu, pode ser que não aconteceu. Aí quem cabe é a justiça e não eu falar que aconteceu ou não. Dizem por aí que existem gravações em que a Haluka admite ter participado da morte do pai e uma outra gravação em que ela coloca a culpa na própria mãe, mas pelo menos até onde eu sei, esses áudios não vieram a público. E eu não posso confirmar a existência deles também. E além do ódio declarado por seu pai, dizem que a motivação desse suposto crime da Haluka também poderia ter sido financeira. Inclusive a Haluka chegou a desafiar as pessoas, falando que elas não conseguiriam provar que esses casos aconteceram de fato, ainda que ela não tenha negado que eles tenham ocorrido. E ao que tudo indica, esses casos agora serão tratados na justiça. E nesse novo capítulo da treta, também surgiram dois novos personagens muito importantes. A Rebecca e o Molinari. Nossa senhora. Ai, ai. É os dois foda-se da briga. É os dois que quer fama. A primeira é basicamente uma fofoqueira que tenta se aproximar de vários youtubers e que ficou de leva e trás entre Yanni e Stott. Ela também acabou namorando o Jean L por um tempo e nesse período ela diz ter feito um BO contra o namorado por importunação sexual. E curiosamente mesmo depois disso, ela continuou próxima do Jean e inclusive trabalhou junto com ele para acusar o Yanni de abuso contra a Haluka. O grande problema é que no meio dessa história também tinha o Molinari, outro cara que ficou com a Rebecca e que ela também acusou de abuso, olha só. E assim como foi com o Jean, ela não apenas continuou próxima do Molinari, como inclusive mandava mensagens sexuais pro cara que ela disse ter abusado dela. E o Molinari conseguiu provar tudo isso, já que ele tinha todas as conversas salvas, e ele ainda conseguiu vazar pro Yanni todo o material bruto utilizado por Rebecca, Jean, Haluka e Stott para produzir o vídeo em que as acusações de assédio que a Haluka teria sofrido do Yanni foram levadas a público. E inclusive nesses materiais ficou provado que o grupo forjou provas e manipulou gravações para fazer essas acusações contra o Yanni. Ou seja, exatamente a mesma coisa que a Haluka já havia feito nos seus vídeos anteriores. Então até o final dessa terceira temporada nós tivemos 4 acusações e insinuações de abuso que parecem falsas contra o Jean L. Uma da Haluka, uma da Thaís, uma da Rebecca e uma de uma amiga da Thaís que preferiu não se pronunciar, depois descobriram quem era e também tiveram algumas mensagens aleatórias que apareceram no Instagram que o Yanni tentou emplacar em algum momento, mas rapidamente desistiu. Tivemos também uma acusação que parece ser falsa contra o Molinari, também por parte da Rebecca, e mais 2 acusações por parte da Haluka, uma contra o Yanni e outra contra um amigo que ela conheceu em São Paulo durante as gravações do dossiê. Na verdade ela conhecia já há muito tempo, mas pessoalmente só foi conhecer em São Paulo e também falou que esse moleque assediou ela. Então no total foram cerca de 7 acusações de abuso nada convincentes, 2 traições, uma da Rebecca e outra da Thaís, e mais 2 casos suspeitos de envolvimento com menores de idade aí, uma da Haluka e outra do Senzi, um ex-advogado da Haluka, e de vários youtubers famosos. Além, é claro, da polêmica arma ilegal e do suposto envolvimento com a morte do pai, que também estão na conta da Haluka. É claro que também existem vários outros crimes de calúnia, difamação, exposição indevida de dados bancários e uma cacetada de conversas privadas expostas sem consentimento. E você aí achando que essa era só uma tretinha qualquer de internet, né? A grande dúvida que fica no final disso tudo é: será que teremos uma 4ª temporada? Quantos crimes Haluka ainda é capaz de cometer? Será que alguém vai preso no final disso tudo? Eu não faço ideia, mas provavelmente estarei aqui cobrindo caso isso aconteça. Espero que tenham gostado do resumo. Não se esqueçam de fazer o método BWay se você ainda não sabe inglês. É uma ótima oportunidade. O link tá ali na
descrição do vídeo. Gente, é isso aí então. Pela sua audiência, se gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal. Provavelmente você vai gostar dos outros vídeos também. Deixa um like, curte, compartilha, comenta. Tudo isso fortalece demais. Conto com o seu apoio. Agradeço pela sua audiência. Valeu por ficar comigo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui. Gente, então é o seguinte. O que aconteceu aqui? Teve uma quarta temporada, tá? A gente falou que talvez teria uma quarta temporada. Teve mesmo. Começou foi agora, depois de um ano. Voltou a quarta temporada. E sim, deu pra ter um resumo das coisas que aconteceu em off. E um resumão de tudo que o Diego também falou. Mas isso aí, foi bom pra caramba. Gostei muito do canal do Tragicômico. Quem quiser conhecer aí, o link vai estar na descrição do vídeo aqui quando sair no canal de cortes. Mas valeuzão, gente. Isso aí. O vídeo deixa o like e comenta, viu? Quem tá vendo aí no canal de cortes. Tamo junto.